Você abriu os olhos hoje, e isso não foi por acaso. Há pessoas que dormiram e não acordaram. Há planos que tentaram te impedir de levantar. Há batalhas que começaram antes mesmo do seu corpo sair da cama. Porque o amanhecer não é neutro. O amanhecer é um campo de guerra espiritual. Muitos acordam cansados não pelo corpo, mas porque a alma foi pressionada durante a noite. Sonhos confusos, peso no peito, pensamentos acelerados, uma sensação estranha de urgência, medo ou desânimo logo ao despertar. Isso não é apenas psicológico. Existe uma raiz espiritual que poucos discernem. A palavra diz em Salmos 5:3: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista entendeu algo profundo. Quem não governa a manhã é governado por ela. Há vozes competindo pelo primeiro lugar do seu dia. A voz da ansiedade, a voz das lembranças do passado, a voz das preocupações, a voz do medo do futuro. Mas também existe a voz de Deus, e ela precisa ser a primeira. O cansaço que você sente ao acordar, muitas vezes, não vem da falta de sono, mas de batalhas invisíveis travadas enquanto você dormia. O inimigo sabe que se ele tocar sua mente logo cedo, ele influencia suas decisões ao longo do dia. Por isso, o ataque é na alvorada. Por isso, o peso vem antes do café. Por isso, o desânimo tenta falar antes da fé. Mas hoje, isso muda. A palavra declara em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que nenhuma manhã nasce vazia. Ela já vem carregada de provisão, graça, direção e força. O problema não é o que Deus liberou, é se você se alinhou para receber. Hoje, você não apenas acorda. Hoje, você se posiciona. Assim como Isaías profetizou: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 50:4. Deus desperta o ouvido antes da boca, porque quem ouve corretamente declara corretamente, e quem declara corretamente comanda o dia. Agora respire fundo. Não corra, não avance ainda. Este é o momento de romper o ciclo. Você não vai aceitar que o cansaço dite o tom do seu dia. Você não vai permitir que a primeira emoção seja o medo. Você não vai começar o dia reagindo. Hoje, você começa declarando. Diga em espírito ou em voz baixa se puder: Eu rejeito todo o peso que não veio de Deus. Eu rejeito toda a opressão espiritual da madrugada. Eu rejeito toda a fadiga que não combina com a promessa. Porque a palavra afirma em Jó 22:28: Determinarás uma coisa, e ela te será estabelecida. Hoje, você determina. Se houve ataque, ele falhou. Se houve pressão, ela não venceu. Se houve tentativa de confusão, ela caiu por terra agora. O céu não dorme, e o Deus que te guarda não cochila. Salmo 121. Antes que qualquer notícia chegue, antes que qualquer problema apareça, antes que qualquer desafio se manifeste, você se alinha primeiro. Este bloco não é ainda o decreto final. É o despertar da consciência espiritual. É você entendendo que o que sente não te domina, que o que tentou te cansar não te governa, que o que veio contra você não define seu dia. Hoje, você não começa atrasado, você começa posicionado. Hoje você não acorda derrotado, você acorda alerta, alinhado e protegido. E isso é só o começo. Existe um padrão espiritual claro na Bíblia. Antes de grandes vitórias, há decisões tomadas no secreto, muitas vezes pela manhã. Nada foi por acaso. Nada foi improviso, tudo foi alinhamento. Josué, a escolha feita antes da batalha. Josué não começou comandando exércitos, ele começou comandando decisões. Em Josué 24:15 ele declara: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração não foi feita depois da vitória, foi feita antes. Josué entendeu algo poderoso. Quem não define o dia espiritualmente entra na batalha emocionalmente fraco. Antes de Jericó cair, antes das muralhas ruírem, antes do povo marchar, já havia uma decisão espiritual estabelecida. Hoje, Deus te lembra disso.
Você não precisa ver tudo resolvido para declarar fidelidade. Você declara para que as muralhas caiam. Se você acordou cansado, é porque o inimigo tentou te convencer de que ainda não é o dia. Mas Josué nos ensina: o dia começa quando você escolhe a quem servir. Davi: amanhã como lugar de busca, não de pressa. Davi era rei, tinha responsabilidades, tinha guerras, tinha problemas familiares, políticos e espirituais. Mesmo assim, ele dizia: de manhã ouves a minha voz. Salmos 5:3. Davi não entregava sua manhã à urgência, ele entregava ao altar. Por isso, quando Golias apareceu, Davi já vinha alinhado. Golias foi só o palco. A vitória já havia sido construída no secreto. Você precisa entender isso hoje. O gigante que aparece durante o dia é vencido por quem governou amanhã. O cansaço que você sente não é falta de força, é tentativa de distração. Porque se você se apressa demais, se você pega o celular antes da presença, se você corre antes de alinhar, você começa o dia reagindo, não comandando. Mas hoje, como Davi, você escolhe começar adorando antes de lutar. Jesus, o Filho de Deus que não pulava amanhã. Se alguém poderia pular a oração, era Jesus. Mas ele não pulava. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Isso é profundo demais. Jesus não orava só quando precisava. Ele orava para se manter alinhado. Milagres vinham depois, multidões vinham depois, curas vinham depois, mas o alinhamento vinha antes. Se Jesus, sendo quem era, precisava se retirar pela manhã, quem somos nós para começar o dia sem alinhar o espírito? O inimigo sabe disso. Por isso ele tenta roubar os primeiros minutos. Não precisa roubar o dia inteiro, só amanhã. Porque quem perde amanhã passa o dia tentando recuperar o foco. Mas hoje, você aprende com Jesus, antes de tocar pessoas, alinhe-se com o Pai. Elias: quando o desânimo vem após grandes vitórias. Elias venceu os profetas de Baal. Fogo caiu do céu, o impossível aconteceu. E mesmo assim, no dia seguinte, ele acordou cansado, com medo e querendo desistir. Isso está em 1 Reis 19. Isso revela algo importante. O cansaço espiritual muitas vezes vem após grandes batalhas. Talvez você esteja cansado porque lutou muito. Talvez você venceu ontem, mas acordou hoje sem forças. Deus não repreendeu Elias. Deus cuidou dele. Deus deu descanso. Deus deu alimento. Deus deu direção. Isso nos ensina: acordar cansado não significa estar fraco na fé. Significa que você precisa reabastecer no lugar certo. E Deus faz isso pela manhã. O padrão é claro. Josué decide, Davi adora, Jesus se retira, Elias é restaurado. Todos entenderam uma coisa: amanhã não é comum, ela é estratégica. Se você acordou cansado hoje, não é para desistir, é para alinhar. Não é para reclamar, é para declarar. Não é para fugir, é para se posicionar. Porque Deus ainda faz coisas novas toda manhã. Você não perdeu o tempo certo. Você está exatamente onde precisava estar agora. Entenda algo com muita clareza. Deus não te acordou hoje para sobreviver. Ele te acordou para governar este dia. O problema é que muitas pessoas acordam, mas continuam espiritualmente deitadas. O corpo levanta, mas a fé ainda está adormecida. A mente ainda está presa ao ontem. O coração ainda está reagindo ao medo. Hoje isso muda, porque a partir de agora, você não vai apenas orar. Você vai aplicar princípios espirituais práticos, simples e poderosos. Princípio 1. Não negocie os primeiros minutos. Os primeiros minutos do dia são território espiritual sensível. É ali que o tom é definido. Por isso, o inimigo não tenta te atacar ao meio-dia primeiro, ele tenta te atingir logo ao acordar. Pensamentos como: você já acordou atrasado. Hoje vai ser pesado. Você não tem forças. Nada vai mudar. Isso é estratégia. Hoje, você quebra isso com uma decisão simples. Antes de absorver qualquer informação, você libera uma declaração. Mesmo que seja curta, mesmo que seja simples. Algo como: Pai, eu me alinho contigo agora. Eu recebo tua força. Eu declaro que este dia está debaixo da tua autoridade. Isso muda tudo. Princípio 2.
O que você não declara, você tolera a palavra, diz em Isaías 46:10, que Deus anuncia o fim desde o começo. Isso nos ensina que o começo carrega poder profético. Se você não declara paz, você tolera ansiedade. Se você não declara direção, você tolera confusão. Se você não declara autoridade, você tolera ataques repetidos. Hoje você não vai mais tolerar. Hoje você vai decretar conscientemente. Diga agora, em espírito: eu decreto que minha mente está clara. Eu decreto que minha casa está protegida. Eu decreto que minhas decisões hoje serão guiadas pelo Espírito Santo. Eu decreto que nenhuma armadilha prosperará contra mim. Isso não é repetição vazia, é alinhamento espiritual. Princípio 3. Amanhã define o fluxo do dia. Em Provérbios aprendemos que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Isso significa que o dia não começa no pico. Ele começa na direção certa. Talvez você ainda não sinta força total. Talvez o corpo ainda esteja despertando. Mas espiritualmente, você já está alinhado. E quando o espírito lidera, o corpo acompanha. A mente acompanha. As circunstâncias se ajustam. Hoje Deus te dá uma visão profética para este dia. Onde havia confusão, haverá clareza. Onde havia atraso, haverá aceleração. Onde havia ataque, haverá livramento. Onde havia cansaço, haverá renovação. Porque a palavra declara em Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Você não vai vencer este dia tentando mais. Você vai vencer alinhando melhor. Princípio 4. Não entre em batalhas desnecessárias. Quando você governa amanhã, Deus filtra as batalhas do dia. Você não reage a tudo. Você discerne. Você escolhe. Hoje você não vai gastar energia com o que não merece. Não vai discutir o que não edifica. Não vai carregar pesos que não são seus. Declare agora: eu rejeito toda distração emocional. Eu rejeito todo confronto desnecessário. Eu escolho paz, sabedoria e direção. Isso é maturidade espiritual. Visão profética para hoje. Ouça com atenção, porque isso é direcionamento. Hoje Deus vai te livrar de algo que você nem percebeu. Hoje, uma porta vai se fechar para te proteger. Hoje, uma conversa vai ser interrompida por livramento. Hoje, um atraso vai evitar um problema maior. Você pode não entender na hora, mas depois você vai dizer: ainda bem que não aconteceu do meu jeito, porque Deus está à frente deste dia. Em Salmo 121 está escrito que Ele guarda a sua saída e a sua entrada, não só o destino, mas o processo. Hoje, você anda guardado. Hoje, você fala guardado. Hoje, você decide guardado. Você não está exposto. Você está coberto. E agora você está pronto para algo ainda mais profundo. Agora eu quero que você pare por alguns segundos. Não avance mentalmente. Não pense no que vem depois. Este momento é entre você e Deus. Quantas vezes você acordou já cansado, não porque o dia era pesado, mas porque a alma estava sobrecarregada? Quantas vezes você levantou da cama já se defendendo, já esperando problemas, já se preparando para lutar, sem nem perceber que estava entrando no dia ferido, não alinhado? Seja honesto com você mesmo agora. Quando foi a última vez que você começou o dia em paz? Não em pressa, não em sobrevivência, mas em paz. Muitas pessoas oram correndo, oram enquanto fazem outra coisa, oram tentando resolver Deus rápido para depois resolver a vida. Mas o que Deus está te ensinando aqui é diferente. Você não ora para encaixar Deus no seu dia. Você ora para alinhar o seu dia a Deus. E isso muda tudo. Talvez você esteja cansado de ciclos repetidos, cansado de acordar com promessas no coração, mas terminar o dia drenado, cansado de começar bem e terminar esgotado. Isso não significa que você não tem fé. Significa apenas que você ainda não tinha uma estrutura espiritual diária. E é exatamente isso que está sendo construído aqui. Porque quando você governa amanhã com constância, o dia começa a te obedecer. Não imediatamente perfeito, mas progressivamente alinhado. Hoje, Deus não está te chamando para mais esforço. Ele está te chamando para mais permanência. Permanecer na palavra. Permanecer no alinhamento.
permanecer na consciência espiritual. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é sobre um dia forte, é sobre uma vida bem posicionada. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta simples, mas profundamente espiritual. E se o que está faltando não for força, mas constância na manhã? E se Deus já tivesse preparado respostas, mas você sempre chegasse nelas cansado demais para perceber? E se o inimigo nunca precisou te derrubar, apenas te cansar cedo? Hoje, esse ciclo é quebrado. E aqui entra um convite sincero, não uma obrigação. Se essa oração está te ajudando, se esse momento está te trazendo clareza, se você sente que algo está sendo organizado por dentro, permaneça nesse ambiente espiritual. Existem pessoas que decidiram não começar mais o dia sozinhas. Decidiram começar alinhadas, guiadas, despertas. Estar conectado a esse tipo de conteúdo não é sobre um canal. É sobre criar um altar diário, um lugar onde sua fé é renovada, onde sua mente é ajustada, onde seu espírito assume o controle antes das circunstâncias. Se você sente no coração, permaneça perto desse tipo de palavra. Volte, ouça, declare novamente, porque a fé vem pelo ouvir e o alinhamento vem pela repetição consciente. Agora, respire fundo mais uma vez. Estamos prestes a entrar no momento final. O momento de oração direta, de libertação, de cura, de bênção, de decreto definitivo sobre este dia. Tudo o que foi construído até aqui vai ser selado agora em oração. Pai amado, neste exato momento, eu me coloco diante da Tua presença com reverência, fé e consciência espiritual. Obrigado por este novo dia. Obrigado porque acordei. Obrigado porque estou vivo. Obrigado porque, apesar das lutas, Tua misericórdia se renovou sobre mim nesta manhã. Eu reconheço. Não acordei por acaso. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi propósito. Agora, Pai, em nome de Jesus, eu me alinho completamente ao Teu Espírito. Eu coloco minha mente, minhas emoções, meu corpo e meu dia debaixo da Tua autoridade. Eu rejeito agora todo o peso espiritual que tentei carregar ao acordar, toda a opressão invisível, todo o cansaço que não vem de Ti, toda a ansiedade antecipada, toda a voz que tentou falar mais alto que a Tua. Em nome de Jesus, eu quebro todo ataque liberado contra a minha madrugada, todo plano que tentou confundir minha mente enquanto eu dormia, toda seta enviada contra meu despertar. A Tua palavra diz que arma alguma prosperará contra mim, e eu recebo essa verdade agora. Pai, eu declaro, minha mente está guardada, meu coração está em paz, meu espírito está desperto. Eu recebo o que está escrito em Isaías 54, uma palavra certa para o cansado, direção para cada decisão, sensibilidade para ouvir Tua voz. Agora, em nome de Jesus, eu tomo autoridade espiritual sobre este dia. Conforme está escrito em Jó 22:28, eu determino e declaro: este dia está debaixo da bênção do Senhor. Este dia não será governado por ansiedade. Este dia não será controlado pelo medo. Este dia não será roubado por distrações. Eu declaro que meus passos estão alinhados, que minhas palavras terão sabedoria, que minhas decisões produzirão paz. Pai, se houver armadilhas ocultas, fecha-as antes que eu chegue nelas. Se houver portas que parecem boas, mas não vêm de Ti, fecha-as em amor. Se houver atrasos hoje, que eles sejam livramentos. Conforme o Salmo 121, eu declaro que o Senhor guarda minha saída e minha entrada, guarda minha casa, guarda minha família, guarda tudo o que me diz respeito. Agora, Pai, eu coloco diante de Ti minhas preocupações, minhas dores, minhas lutas internas, minhas batalhas emocionais e declaro que não lutarei sozinho. Em nome de Jesus, eu recebo cura onde há feridas, eu recebo descanso onde há exaustão, eu recebo clareza onde havia confusão. Se houver alguém orando comigo, agora que esteja ferido por dentro, desanimado, pensando em desistir, Pai, sopra a vida novamente. Renova forças, restaura a esperança. A Tua palavra diz em Romanos 8:37 que somos mais que vencedores. Então eu declaro, eu não apenas sobrevivo este dia, eu venço este dia no Senhor. Agora,
Eu entrego este dia nas tuas mãos, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer conversa, antes de qualquer desafio. Que o teu Espírito vá à minha frente, que a tua presença me acompanhe, que a tua graça me sustente. Eu não começo este dia reagindo, eu começo este dia comandando, alinhado e protegido. E tudo isso eu oro, não pela minha força, mas pelo poder do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém.